Boa tarde, telespectador. 12 horas e 6 minutos. Depois de uma semana de recuperação de um cateterismo que eu fiz, cateterismo cardíaco, volto hoje renovado e tendo comigo aqui Luiz Gabriel Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, cargo voluntário. Ele é diretor da Odebrecht e faz isso voluntariamente, gratuitamente, porque é um defensor dos recursos hídricos brasileiros. Bem-vindo, obrigado, Gabriela, para nosso programa aqui da TV Cidade, Canal 14. Nós sabemos que estás em Bento porque tem um seminário, um simpósio importantíssimo aí, que vai até sexta-feira. É um prazer estar aqui com você. Realmente, Bento foi a cidade escolhida para sediar o 20º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o maior simpósio sobre água da América Latina. E estamos aqui com mais de 1.400 cientistas, técnicos, gestores inscritos aqui nessa linda região de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, para tratar da conservação e do uso da água. O Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Exatamente o que nós podemos orientar nosso telespectador do que se trata, o que está sendo feito. Teve abertura ontem, 1.400 pessoas de altíssimo nível para transmitir conhecimentos, ensinamentos. Como é que vai funcionar isso, Gabriel? Olha, o simpósio teve abertura ontem com a presença dos participantes, de políticos, de gestores, o ministro da Integração nos deu a honra de estar conosco, o presidente da Agência Nacional de Água, o prefeito municipal, dentre outras autoridades. E durante esta semana, os 4 dias, de segunda, de hoje até quinta-feira, nós estaremos reunidos no Fundapark, discutindo temas relacionados ao abastecimento da água, às hidrovias, à conservação de água, águas urbanas, enchentes e outros temas. O simpósio funciona com sessões técnicas, apresentação de artigos técnicos, painéis, pôsteres técnicos, mesas redondas, na qual são convidados panelistas de renome internacional para discutir um tema específico e conferências, que são as sessões plenárias no final do dia. Isso dirigido aos mais variados camadas da população, da região toda aqui. Exatamente, dirigido não só a técnicos, engenheiros, mas usuários da água, a população em geral, a indústria local, a indústria vinícola, as crianças. Temos um evento no simpósio durante essa semana, vamos receber mais de 5.000 crianças e vamos lançar um livro infantil. E o objetivo é alertar essas crianças e despertar nelas o desejo de conservar esse bem tão importante que é a água. Bento foi escolhido como sede desse simpósio em função de quê? O que Olha, para a escolha da cidade de César do nosso simpósio é um concurso muito concorrido. A cada simpósio, cidades que querem sediar o próximo se apresentam. Então, aqui em Bento, novas cidades vão se apresentar. Em Maceió, no nosso último simpósio, 4 cidades se apresentaram: Florianópolis, Santos, no estado de São Paulo, Porto Alegre e Bento Gonçalves. A comissão que organiza visitou todas essas cidades, conversou com o poder público local, com os usuários da água, com as empresas. Chegamos à conclusão que Bento, nesse momento, fornecia as condições ideais. Primeiro, que uma cidade repleta de bons hotéis, bons restaurantes, com opções turísticas, um povo muito acolhedor. Tem um excelente centro de evento. O Fundapark é um centro de evento de primeira categoria e que nos ofereceu aí uma condição muito boa, técnica, de realizar um grande simpósio dessa natureza. E também pelas tradições do Rio Grande do Sul. A ABRH, nossa associação, que existe desde 1977, é sediada, tem sua sede em Porto Alegre, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na região, aqui, existem pelo menos 4 importantes universidades que tratam da água: Caxias, Santa Maria, Pelotas, dentre outras. Isso também foi um fator preponderante na nossa escolha. Começou ontem, agora está acontecendo já, é todos os dias de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. É um simpósio aberto, existem as sessões técnicas que são destinadas àqueles que se inscreveram, mas a nossa feira de exposição é Expo Hidro, onde apresentamos trabalhos, a entrada franca no Fundapark. Seria ótimo, queria já convidar toda a população, a sociedade que nos visitem, tem muita coisa interessante para ver, levem seus filhos. Estamos fazendo um concurso de fotografia, várias pessoas da comunidade se inscreveram, um concurso de fotografia sobre água, teremos uma premiação, palestras para a comunidade, os eventos infantis, um festival gastronômico de água e vinho na região de Bento, que estamos fazendo em parceria com diversos restaurantes da região. Ou seja, é um evento aberto, nós queremos compartilhar as discussões, as preocupações e o conhecimento com a sociedade dessa linda cidade.
Gabriel, eu tive agora, semana passada, eu acho que foi, um evento aqui com relação à água. Gabriel, até que ponto isso é importante nesse simpósio deve ser tratado? No outro final de semana, acho que 15 dias hoje, aconteceu uma mortandade de peixe na principal bacia de captação de água aqui da cidade de Bento Gonçalves, que é a barragem de São Miguel. Eu divulguei, até falei isso, comentei aqui na TV, eu escrevi no jornal, quando eu sou colunista há 35 anos, sobre isso, mortandade de peixes, um arroio que abastece a barragem de São Miguel. Isso tudo também é tratado nesse simpósio. Como é que funciona isso? Isso é tratado... Só um detalhezinho. Em 96, nós criamos, dentro do Conselho de Consumidores da Corsan, que eu fazia parte, duas ou três pessoas, para que fosse feita uma legislação conjunta de proteção aos mananciais de Bento Gonçalves. Não é o mais indicado, pelo que eu te ouvi falar, né, Gabriel? Não, eu acho que é muito importante. Eu ouvi hoje de um gaúcho gremista que eu conheci que peixe não se suicida. Achei uma colocação excelente. E peixe realmente não se suicida. Então, quando acontece uma mortandade de peixe, como que você está me falando, certamente algo aconteceu. Pode ter sido um acidente ou pode ter sido uma situação sistêmica mais grave que tem que ser discutida e corrigida. Né? É um indicador ambiental. Mortandade de peixe é um indicador que alguma coisa está errada com aquele ambiente. E a ideia da legislação conjunta é uma ideia que já foi tentada, mas ela é muito complexa de se implementar. Uma situação como a de Bento, que é uma cidade rodeada de outros municípios que estão ocupando áreas importantes ao redor da cidade, áreas próximas a mananciais. E dessas cidades próximas que tem as nascentes da bacia de captação. Isso, quer dizer, a preservação das nascentes, a preservação dos nossos mananciais deve ser um objetivo importante, fundamental de qualquer cidade, é a sua segurança hídrica. E vamos tratar assim no simpósio. Hoje, um professor de Harvard, o John Briscoe, e amanhã, o presidente do Conselho Mundial da Água, às 5h30, vão estar falando do tema de segurança hídrica. E o que é segurança hídrica? Segurança hídrica é garantir a quantidade e a qualidade da água que as cidades, os países precisam para o seu desenvolvimento e para a manutenção de uma boa qualidade de vida. Eu acho que no caso de Bento, uma coisa que poderia ser explorada era a figura do consórcio municipal. Já existem outros locais do Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, em bacias, onde os municípios se reuniram em consórcio, não é? Foi feito um acordo entre eles, um acordo de ética, um acordo de convívio, onde os municípios, a montante que ficam águas acima, por exemplo, de um arroio, se comprometem a fazer a sua parte para preservar a quantidade e a qualidade da água para aqueles municípios que ficam a jusante, águas abaixo. E esse ponto que você falou, Friso, da preservação de manancial é fundamental. A gente ouve na medicina, a gente ouve na nossa vida em geral que é sempre melhor prevenir do que remediar. Quando você destrói um manancial, quando você destrói uma nascente, a remediação, a correção disso é muito mais cara e os resultados geralmente não são tão bons. Então, nesse caso, realmente a receita é a prevenção. É gerenciar bem a ocupação do espaço urbano, das nossas bacias, para que nossa água seja preservada. Olha, nós criamos na internet, até com o Mauro Noskovski, que começou, uma turma para fazer com que nós tenhamos a nossa preservação dos mananciais. Você pode aderir ao grupo aí para que nós pressionemos a nossa autoridade para que sejam tomadas medidas. Gabriel, esse simpósio que está acontecendo, ele é tão importante, eu acho que ele vem numa hora assim, fantástica, primordial aqui para Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, para que nós, Farroupilha, para que nós tenhamos uma maior conscientização, porque a matéria-prima que nós temos na nossa torneira, ela vem lá do arroio, vem lá da barragem. Então, tudo que nós fizermos para preservar isso é de fundamental importância. Vamos esperar que vocês, com esse simpósio, conscientizem mais nossa gente toda aqui, dos municípios vizinhos, que nós temos que preservar a nossa água, Gabriel. Esse é um dos nossos principais objetivos, é fazer um simpósio deste e deixar alguma coisa para a comunidade local, Friso. E esse ponto que você fala aqui, com municípios tão próximos uns dos outros, com a topografia tão bonita, mas ao mesmo tempo acidentada, que oferece riscos, e que compartilham a economia vinícola, a economia turística, é muito importante que essa sociedade, que os nossos políticos, os líderes, os gestores desses municípios conversem, discutam e trabalhem juntos. A articulação é fundamental para preservar esse bem tão valioso. E se nós pudermos contribuir nisso com o nosso simpósio, vamos estar muito felizes. Ok.
Luiz Gabriel de Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, esteve aqui conosco, nos falando sobre o simpósio, 20º simpósio brasileiro, né, que está acontecendo em Bento. Vai até quinta-feira de manhã, de tarde, de noite, de extrema importância para todo mundo, o público em geral, empresários, entidades, enfim. Compareçam lá, vamos ver de perto o que está acontecendo. Painelistas, discussões de assuntos com pessoas, inclusive até que falou da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, quer dizer, um evento de extrema importância para nós, Bento Gonçalves, da região, e para o futuro, que é aquilo que eu falo. Bento Gonçalves não tem prefeito há 123 anos. Quem sabe agora nós começamos a ter alguém que se interesse pelo futuro de Bento Gonçalves, a começar pela água. Muito obrigado pela tua presença aqui, Gabriel. Olha, para nós é uma honra e tomara que dê tudo certinho, que Bento realmente e a região se conscientize da importância da nossa água. Obrigado, Friso. É um prazer estar aqui. De novo, queria convidar a todos que nos visitem lá no Fundapark. Ok. Vai até quinta-feira. Eu volto daqui a pouco. Opinião. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br